Sabe aquela cólica menstrual, aquele desconforto, aquele inchaço que você não aguenta mais, parece que tudo incomoda, toda roupa incomoda, cada passinho seu incomoda, aquela sensação de que vem uma avalanche de fluxo menstrual, assim, que é quase que incontrolável, às vezes dura muito tempo, ou então o contrário, é escassa demais, 35 dias sem um ciclo menstrual, seu corpo começa a ficar tudo desequilibrado. Tem muita gente que sente isso e eu mesma sentia. E aí você vai, procura uma ajuda e você escuta. Quando você engravidar, passa tudo isso. Ah, por favor, quando eu engravidar, o caçamba, não é verdade? Eu quero que passe agora. Será que é possível esses desconfortos, esse monte de sintoma passar e o seu corpo ficar bem bacana e reequilibrado? É possível sim. E você pode fazer isso no seu cotidiano. Eu vou te mostrar como é que o Ayurveda contribui para que esse ciclo menstrual que enche o saco, vamos falar, né, em português correto, esse ciclo menstrual que enche o saco possa ficar muito menos chato, muito mais tranquilo, muito mais fácil de vivenciá-lo, beleza? Se você não está inscrita ainda aqui no canal no YouTube, se inscreve e ativa as notificações. Você está me escutando pelo Spotify, segue a Ayurveda Brasil Podcast, ativa as notificações. Março é só sobre saúde das mulheres. Então, hoje você vai descobrir como é que você pode fazer para que os seus ciclos menstruais não sejam tão avassaladores para a sua vida cotidiana, beleza? Bora para a vinheta. E depois vem aqui para a gente conversar. Ayurveda Brasil Podcast, a medicina que você encontra na cozinha e na rotina. Hoje eu vou começar com uma história minha. Eu vivi anos e anos e anos escutando de médicos e médicas o seguinte: quando você engravidar, passa os desconfortos que você sente. Eu tinha um fluxo, todas as vezes, não tinha um mês que eu não tinha um fluxo menstrual que me incomodava muito, assim, eu me sentia muito inchada, eu sentia muita, mas muita dor, a ponto de quase desmaiar. Eu sentia o meu corpo todo molengo, como se eu fosse desfalecer, como se eu ficasse muito fraca. E a dor era insuportável, dor de cabeça, cólica, tudo quanto é dor junto. Um pouco do que se a gente fosse fazer uma correlação aí com os sintomas que eu sentia e a medicina moderna, a medicina moderna chamaria de dismenorreia, né? Então tem vários nomezinhos que a gente pode fazer correlação com os sintomas, né, do Ayurveda. E aliás, eu vou contar essa história, mas eu quero que você já saiba que o que a gente vai fazer aqui hoje, eu não vou ficar trazendo nome de doença da medicina moderna, embora eu acabei de trazer. Mas é só para a gente se situar. Eu quero que você entenda como que determinados sintomas que você pode ter no seu ciclo menstrual podem ser amenizados ou até mesmo podem sumir com algumas ações que o Ayurveda indica, beleza? Então vamos entender melhor. Bom, eu tinha tudo isso, mas tudo isso mesmo. E, gente, não foi uma, não foi duas, não foram 3 vezes que eu ouvi o seguinte: quando você tiver idade, né, sei lá para meus 13, 14 anos, quando você tiver idade para começar a tomar anticoncepcional, a pílula anticoncepcional, você vai melhorar. Quando você engravidar, isso tudo passa. Cara, é muito injusto você virar para uma menina de 14, 15, 16 anos e falar assim: quando você engravidar, passa. Primeiro, você não sabe se essa pessoa vai querer um dia engravidar na vida. Lembra que a gravidez tem que ser uma escolha, né? Se você não escolhe engravidar, você não tem que engravidar. E desde quando gravidez virou medicamento, entre aspas, virou remédio para que uma mulher não tenha mais desconfortos menstruais, para que uma mulher não sinta mais tão forte os desequilíbrios menstruais? Então, assim, cara, se achar uma pessoa séria, né, um profissional da saúde sério, uma profissional da saúde séria, ainda bem eu achei, ainda bem, mas assim, que realmente te indique assim, cara, faz isso, isso aqui pode te ajudar, isso aqui vai te ajudar, isso aqui vai melhorar o seu corpo por causa disso, te explique realmente, senta contigo e te explica o que está acontecendo e explica possibilidades
que vão reequilibrar a sua saúde. Não, é muito injusto para uma menina ouvir quando você engravidar passa. Sendo que a pessoa nem sabe se ela vai querer ser mãe na vida. Né? É uma escolha, tem que ser uma escolha. E não deixe que ninguém diga o contrário para você. Isso é a primeira coisa e eu não vou nem mais entrar nesse debate, tá dito, ponto final. O que eu quero que você saiba é que eu realmente parei com esses desconfortos quando eu fiz uma mudança no meu estilo de vida e na minha alimentação. E vou dizer mais, todas as vezes que eu dou bobeira e começo a voltar para uma alimentação que não é muito... Eu não vou nem dizer que não é saudável, porque eu já estou em outra fase, ainda bem. Eu procuro sempre me alimentar de forma mais saudável possível. Mas quando eu cometo umas coisas que eu sei que para o meu corpo não é legal, por causa da minha constituição e tudo mais, às vezes eu tenho aquelas pontinhas, né? O corpo avisa, olha só, você tem uma pontinha de cólica. Eu volto ao normal, volto à minha alimentação cotidiana, de boa, gostosíssima, saborosíssima. E as coisas voltam ao normal, acabou-se cólica, acabou-se indisposição. E eu vou te dizer agora o que a gente é ensinada, então, normalmente. A gente é ensinada que esse tipo de desequilíbrio é normal, que toda mulher passa, que você tem cólica, toma um medicamento para passar a dor. Você tem inchaço, espera alguns dias, já vai passar, é super normal. Então, assim, esses desconfortos menstruais, a gente é ensinada que eles são normais e que nada, além da gravidez ou da pílula anticoncepcional, vai mudar esses desconfortos ao longo da sua vida. E isso é um equívoco. Pro Ayurveda, que é a ciência tradicional, né, uma ciência tradicional que surge na Índia, na antiguidade indiana, e que a gente tem utilizado até hoje, os seus princípios, as suas orientações, ela reequilibra o corpo em relação a isso. Uma menstruação para o Ayurveda, um período menstrual para o Ayurveda, ele não é um período dolorido, ele não é um período de sofrimento. Eu não posso olhar para esse período, te ver sofrendo e falar, isso é normal, já passa. Não. Como é que eu posso te ajudar nisso? Então, a primeira coisa é desconstruir essa ideia daquilo que a gente foi ensinada. Então, se você também, como eu, foi ensinada de que é normal, que já passa, essa é a primeira desconstrução que a gente vai fazer. Você não precisa sofrer assim, tá? Segunda coisa, como é que vai funcionar o nosso episódio hoje? E esse episódio é muito, muito, muito especial. Por que ele é muito especial? Porque você vai aprender, eu vou te dizer, alguns sintomas que são muito comuns e vou te falar o que o Ayurveda orienta para melhorar, para reequilibrar o seu corpo a partir desses sintomas, se você tem esses sintomas, beleza? Então eu vou dividir em 3 partes. Hoje você vai entender assim, ó. Eu vou te falar desequilíbrios Vata, desequilíbrios Pitta e desequilíbrios Kapha. Mas Van, eu não sei se eu tenho desequilíbrio Vata, Pitta ou Kapha. Então presta atenção nas características do desequilíbrio que eu vou falar. Não importa o nome em sânscrito neste momento, se você não sabe, importa os desequilíbrios. Se você, como eu lá atrás, no começo da minha menstruação, quando eu era adolescente, jovem, etc., tem muita presença de dor, mas muita, muita, muita. Você sente muita cólica, você sente muita dor de cabeça, você sente muito, essa presença da dor é muito forte. Então, assim, se você sente muita fraqueza, parece que você vai desmaiar a qualquer momento, você começa a sentir uma espécie de náusea, parece que você vai vomitar de tanta dor. Se isso é muito presente no seu período menstrual, essa ideia de dor e fraqueza, principalmente, ou se, por exemplo, a sua menstruação ela é muito escassa, ela vem pouquinha menstruação, mas tão pouquinha que parece que você nem menstruou, você fica muito tempo sem, né? Então, assim, sei lá, ciclos, por exemplo, de 35 dias para cima, né? Então, assim, tudo isso, tudo que representa o pouco, a escassez, né, em relação à menstruação, a dor demais, está relacionado com isso que a gente chama de Vata Dosha, beleza? Então, como está relacionado com isso, você tem que cuidar do seu Vata Dosha, você tem que equilibrar um pouquinho o seu Vata Dosha. Como que você vai equilibrar? Com o seu estilo de vida e com a sua alimentação. Mas de onde que vem isso? De onde que surge esse desconforto? Aí você volta 2 episódios aqui no Ayurveda Brasil Podcast
e eu contei a origem das desordens menstruais segundo o Ayurveda. Então você volta 2 episódios e veja lá a origem onde que tá, beleza? Nesse caso aqui, então, você tem essas características, o que você vai fazer? Muito provavelmente, você ingere muitos alimentos que causam secura no corpo e também alimentos que podem aquecer demais, mas aquecer demais no sentido de ressecar o seu corpo, tá? É possível que você ingira muito alimento assim. Então, uma comida que não tem nenhuma presença de óleo, por exemplo, que tem muita folha, mas tem pouco. Quando eu falo óleo, eu estou falando sempre de boa qualidade. E o que você vai fazer para contribuir com o seu corpo? Você vai mandar alimento que seja de boa qualidade e que tenha untuosidade, né? Sabe aquela ideia daquele alimento que te aterra? Não que te deixa passando mal, hein? Não é a gordura do junk food, é a gordura da natureza, a gordura boa, certo? Então você vai olhar para esses alimentos e você vai consumir mais desses alimentos. Então é gordura boa, esse alimento tem untuosidade, ele não é tão ressecado, ele é alimento da natureza, ele é bacana, é esse que eu vou mandar. E meu estilo de vida? Muito provavelmente você faz 45 milhões de coisas ao mesmo tempo, você não tem nenhuma parada, muitas vezes você não consegue nem respirar, você trabalha, cuida disso, cuida daquilo, faz isso, faz aquilo e não para. Bom, isso tem que diminuir. Então, seu estilo de vida tem que começar a buscar meios de você fazer um aterramento, de você fazer uma pausa, de você diminuir o ritmo, reorganizar o seu tempo e diminuir o ritmo um pouco. Inclusive, se você faz exercícios físicos demais. A gente é ensinado que exercício físico é bom para a saúde, então tem gente que exagera, né? Faz, sei lá, 2, 3 horas de exercício físico, às vezes diário, né? Então corro, tô magrinha, tô assim, não tem nem... E vou fazer corrida. Aí chega lá no meu ciclo menstrual, não aguento de cólica. O que será que está acontecendo? Está piorando vata dosha. Então você tem que fazer exercício físico, mas ele tem que ser moderado. Você não pode fazer em excesso, porque o excesso também é ruim para o seu corpo, também desequilibra o seu corpo de acordo com a Ayurveda. Beleza? Segunda característica aí que pode acontecer, mulheres com fluxo menstrual que tem muita presença de calor. Então você, quando desce o seu fluxo, você sente quente, às vezes dá até queimação, incomoda de tanta queimação que dá, né? Esse fluxo também pode ter outras tonalidades, né? Ele pode ser amarelado, azulado, levemente amarelado, levemente azulado, não ser aquele vermelhinho bonito, né? De fluxo menstrual saudável. Pode ter muito mau cheiro. Então, sabe aquele fluxo que você fala, ai meu Deus, será que as pessoas estão sentindo que eu tô cheirando ruim, eu tô fedida, isso e aquilo? Então, essa presença do mau cheiro, às vezes com desordens urinárias, ou vai demais fazer xixi, ou tem disúria, né, que é o oposto, que quando vai fazer xixi sai, tipo, não sai um fluxo bonito, sai meio que cortado e assim por diante. Tem presença de calor, tem mudança de tonalidade para mais amarelado, tipo uma cúrcuma, sabe, esse amarelado de cúrcuma, ou tipo mais azulado, aquele sangue azulado. Presença de calor e muito incômodo nesse sentido do fluxo. Pode ter um fluxo até maior, de repente, e ter mais dias, ou ter fluxos em menos tempo, né? Não de seus 28, 30 dias por aí. Bom, você pode estar apresentando desequilíbrios Pitta Dosha. E aí, tudo que é desequilíbrio. O que é desequilíbrio Pitta Dosha? É o estilo de vida que aumenta este biotipo no seu corpo. Então, por exemplo, quando você ingere muito picante, então você adora uma pimentinha, você adora ficar lá torrando no sol a tarde inteira, sei lá, imagina esses dias de calor, sei lá, vou tomar um sol, meio-dia, 1 hora, 2 horas, fica lá tomando sol, ou seja, tá super aquecendo o seu corpo. Quando você come muita coisa salgada também, então tudo isso vai aumentar a pita, né? Bebe muito, às vezes muita presença de álcool durante a semana. Ah, mas eu bebo aquela cervejinha básica porque tá muito quente, mas bebo todo dia. Bom, o álcool vai aumentar a pita, sim, vai aumentar tanto vata quanto pita, né? Porque ele resseca e ao mesmo tempo dá muito calor pro corpo. Então você vai desequilibrando esses doshas. Então tudo isso
pode acarretar aí na sua menstruação, né? Então, aí o que você vai fazer? Seu estilo de vida é bacana que você também diminua a sua exposição ao calor. Então, fazer exercício moderadamente tá bem? Tá bem. Você aguenta fazer mais exercício, por exemplo, que o que está em desequilíbrio em Vata Dosha? Sim. Então, você pode fazer um pouco a mais de exercício, mas é importante que esse exercício ele tenha mais flow do que, por exemplo, competição. Por quê, Van? Porque a competição estimula esse Pitta Dosha, essa coisa do, sabe, haha, vou te pegar, haha, você é melhor que você. Então, esse tipo de competição louca, que você fica maluca, né? Eu sempre lembro da Mônica do Friends, quando ela tem um episódio que ela joga ping-pong. E aí eles começavam a jogar ping-pong e ela fica louca, tudo descabelada, jogando tipo um Pitta jogando. Aquilo ali é o estereótipo para quem acompanhava Friends aí. Bom, então, quando você tem esses desequilíbrios, o estilo de vida você tem que diminuir tudo aquilo que te causa irritabilidade ou remanejar isso. O yoga é muito bom para Pitta Dosha, para todos os doshas, mas para Pitta, neste caso, um yoga flow é sensacional. Por quê? Porque te dá movimento, mas também esse movimento ele é guiado muito pela respiração. Então você se lembra de não ficar só irritado, você se lembra de que a respiração existe, de que ela é importante e de que você pode controlá-la, sim. É mentira que você não pode. E buscar um pouquinho aí dessa natureza, sabe? Pé no chão, pé na grama, contato com terra, para diminuir essa aceleração de Pitta, essa falta de paciência, essa irritabilidade, tá? Então isso é são boas ideias para Pitta. Em relação à alimentação, você pode, da natureza, não estou falando do chocolate. Você pode investir no sabor doce da natureza. Então, tudo aquilo que for mais adocicado na natureza, você pode apostar nesses alimentos de estação que são mais adocicados. Investe muito no doce da natureza, que vai contribuir com o seu equilíbrio bastante. Além do sabor doce, que sabor também pode te ajudar? O adstringente, né? Mas aí, nesse caso, é um adstringente para limpar você um pouquinho. Muitas vezes também pode estar relacionado a esse tipo de desequilíbrio, pode estar relacionado com a própria, com o sangue mais cheio de toxinas. Então, a ideia é limpar um pouco o sangue. Então, o sabor adstringente contribui para fazer uma limpeza. Qual sabor é esse? Por exemplo, uma vez por semana você comer um grãozinho de bico. Cuidado que ele também pode te ressecar muito. Então, é sempre sem exagero, tá? Coloca um ghee para fazer o grão de bico. Né? Prepara o seu grão de bico no ghee para diminuir o ressecamento. O ghee é excelente para Pitta Dosha. Então, você já vai estar mandando gordura boa, você vai estar mandando alimento bom. E muito sabor doce da natureza. Comece o dia com sabor doce da natureza, ao invés de comer pão no café da manhã. Come uma fruta bem madura. E vai utilizando essa alimentação para favorecer o seu corpo, para diminuir, então, esse desequilíbrio da sua menstruação, tá? E aí, por fim, a gente vai ter o fluxo menstrual com desequilíbrio aí de Kapha Dosha. Então, olha só, um fluxo menstrual mais Kapha, quando ele está com desequilíbrio, ele é muito untuoso. Ele vem muita quantidade mesmo. Ele é meio gelatinoso, ele não é fluido, ele é mais cor mais terra, por exemplo. Além disso, ele traz junto com ele muita letargia, falta de flexibilidade no corpo, muito sono, muito cansaço, muito esgotamento. Parece que você não consegue nem levantar o pé para dar um passo, sabe? Esse tipo de coisa. Tá tudo relacionado com desequilíbrio Kapha Dosha. Então, e às vezes o fluxo também tem presença, tem esbranquiçamento, não é só o sangue, aquele sangue vermelhinho, pode ter tons terrosos aí nesse sangue, mas também pode ter um esbranquiçado, como se tivesse, sei lá, uma gordurinha misturada com a sua menstruação, sabe? Uma coisa estranha, uma untuosidade estranha ali. E esse amarelo também é um amarelo mais claro, por exemplo, do que o amarelo que apresenta no sangue menstrual do Pitta Dosha desequilibrado, que é um amarelo mais cúrcuma, beleza? Então, neste caso, o que você precisa? Aí você pode fazer um pouco mais de exercício físico, não durante a menstruação, viu, gente? Estou falando isso, mas você sempre vai prestar atenção que esse exercício físico, você não precisa fazer durante o seu período menstrual, dá um respiro, sabe, para o seu corpo na menstruação.
a gente fica mais querendo colo, querendo uma introspecção nesse período, né? Muitas vezes. Eu não tenho muito isso, porque eu tô muito ligada, tô muito mais equilibrada hoje em dia, mas eu já tive. Então, e às vezes eu tenho dias. Então, assim, o que acontece? Se o seu corpo está pedindo um pouco mais de introspecção, você fica. Mas se você tem desequilíbrio kapha dosha, você vai evitar essa introspecção, porque senão você vai aumentar esse desequilíbrio, percebe? Então, o que você vai fazer? Você vai fazer um pouco mais de exercício físico, mais dinâmico mesmo no seu cotidiano, por exemplo, caminhada. Não estou nem falando de você ir para academia, você gosta, beleza, vai para academia, faz bastante exercício aeróbico se você é muito kapha dosha. E vai, durante a semana também, muita caminhada. Para quê? Para ir equilibrando essa letargia, diminuindo essa letargia, mandando calor para o seu corpo, porque nesse caso você precisa de calor, tá? Então, assim, manda calor para o corpo e diminui a untuosidade, diminui o peso. Por exemplo, aqui a sua dieta pode estar baseada, então, em alimentos que tenham potência quente. Não é que seja quentão, a potência. Quando você come esse alimento, você sente ele quentinho no seu corpo. Seco, então menos, ao contrário do lado do vata. O vata a gente mandou mais untuosidade. Aqui você vai escolher os alimentos da natureza que sejam mais secos, tenham menos untuosidade. E também adstringentes. Por que adstringente? Para dar uma afinadinha aí nesse seu fluxo, para dar uma limpeza no seu sangue e vai melhorar bastante. Cuidado com adstringente para não exagerar, para também não sair muito mais fluxo, tá? Mas assim, e sempre equilibrando, observe o seu corpo. Eu sempre digo isso, parece uma bobagem, mas não é. Observe o seu corpo. Agora tem um grande segredo. Você não vai fazer isso durante o período menstrual, que não vai adiantar merda nenhuma. Sabe o que adianta? Adianta você fazer esses cuidados todo o tempo. Então, tipo, você vai diminuir a quantidade de industrializados, de ultraprocessados e vai montar o seu cardápio cotidiano da sua semana a partir, com base nisso que eu falei. Quero reequilibrar, sei lá, tô com um desequilíbrio vata na minha menstruação, então vou buscar os sabores mais doces da natureza, mas assim, assado, que vão me equilibrar. Vou buscar um cotidiano, uma dieta, um estilo de vida que equilibre isso. Então, eu todo dia. Não adianta você fazer isso durante o seu período menstrual. Tipo, não é diferente de um medicamento, que você vai tomar um medicamento, aí passou a dor, tchau. Então, isso aqui não é para você que gosta de tomar um medicamento, passou a dor, tchau. É para você que não quer tomar o medicamento. Para você que quer evitar o máximo de medicamento possível, que quer fazer com que o seu corpo vá se reequilibrando naturalmente. Leva tempo? Dependendo da quantidade de desequilíbrio que você está no corpo, sim. Mas vai ser muito, muito, muito bom quando você estiver equilibradinha, sem desconforto e falar, cara, tá tudo bem ficar menstruada porque não me incomoda tanto. Agora imagine o seguinte, você não sabe nem por onde começar. Se você tá nesse caso, quer se reequilibrar naturalmente, não quer que esses desequilíbrios se tornem doenças futuras, quer cuidar da sua saúde, quer ficar bem, desinflamada, para curtir sua vida, para viajar, para fazer um monte de coisa deliciosa, sem ter um puta de um incômodo todo mês, então você vai preencher o questionário que eu vou deixar aqui embaixo. Vou deixar um link que te leva para um questionário que eu chamo de questionário de aplicação. Ele é um questionário bem básico e ali você vai me contar todos os seus desequilíbrios. Por quê? Porque eu vou ler com muita atenção, com muito carinho, com muito amor e vou dizer para você assim, ó, sei lá, Mariana, você sim, pode entrar no programa Metamorfose de Desinflamação que você vai ficar muito bem. É o seu momento, não perca, beleza? Ou seja, responde, eu vejo se esse programa tem realmente a ver com você ou não. Não é para todo mundo esse programa, por isso que eu já não deixo inscrição para o programa aberto diretaço, tá? Eu sempre deixo o link com esse questionário de aplicação, a pessoa preenche, eu vejo se ela é apta ou não para fazer o programa. Se você for apta, eu vou entrar em contato contigo, a gente vai conversar e você vai ser desinflamada com a minha ajuda. Eu vou dar tudo mastigadinho para você. Você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, agora isso e assim por diante, beleza? E se eu não for, Van? Aí depende. Aí pode ser que eu tenha algum tipo de programa para você ou um atendimento. De repente a gente começa com atendimento. Não sei. Por isso que é importante você escrever tudo com muita sinceridade
nesse questionário, tá? Para eu saber exatamente o que te serve, porque eu quero te ajudar, não quero que você entre num negócio e fique lá boiando, por exemplo. Quero contribuir contigo. Então eu te encaminho para o meu melhor produto, vamos chamar assim. E aí você vai com certeza poder ter o melhor resultado para você neste momento. Se ainda não é seu momento nem de fazer o Metamorfoses, nem de fazer um atendimento, nem de nada, continua acompanhando o Ayurveda Brasil Podcast, continua me acompanhando lá no Instagram. Por quê? Porque eu estou compartilhando muita informação contigo para você reequilibrar a sua saúde. Sei lá, às vezes você é do tipo que consegue, que já manja muito de Ayurveda, que só precisa de algumas orientações, você vem aqui e consegue? Consegue. Então continua aqui, beleza? Mas se você não é desse tipo, já sabe, vai aqui embaixo e responde o questionário. Então esse foi o Ayurveda Brasil Podcast, que vai ao ar terça e quinta às 19 horas. Eu sou a Van Gravino, profissional do Ayurveda e do Yoga. Namastê.